Fala Brasil, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo em que a gente vai conversar um pouco sobre os meniscos, né? Então todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece alguém que já teve alguma lesão de menisco, muita gente já teve, né, essa lesão de menisco, às vezes tem que operar, às vezes não tem que. Então hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os meniscos, o que são os meniscos, para que eles servem. E devagarzinho a gente vai entrando nesse tema com diversos vídeos aí, diferenciando as mais diversas lesões, os mais diversos jeitos que a pessoa tem de machucar essa estrutura tão importante para os joelhos. Eu costumo dizer que o menisco é a alma do joelho, né? Antigamente não se sabia para que servia o menisco. Então não era incomum a pessoa fazer um machucado do menisco, ela ia para o centro cirúrgico, né? Para quem não sabe, a gente tem dois meniscos, né? A pessoa machucava um menisco, ia para o centro cirúrgico, o cirurgião fazia um corte no joelho, tirava aquele menisco e já aproveitava para tirar o outro também do mesmo joelho, porque assim ela nunca ia mais machucar seu menisco. Por que isso acontecia? Porque se imaginava que essa estrutura era só um resquício embrionário, um vestígio embrionário, ou seja, que era uma estrutura que não servia para muita coisa. Esses joelhos, com o passar dos anos, foram sofrendo desgastes tão graves e as articulações foram sendo perdidas. E aí a comunidade médica, né, isso década de 70, 80, a comunidade médica percebeu que o menisco tinha utilidade sim, né, e os tratamentos passaram a avançar e hoje a gente busca preservar essa estrutura, que é a alma do joelho aí, o máximo que a gente pode. O que são os meniscos? Gente, então são duas borrachinhas, dois amortecedores que ficam entre os dois ossos principais do joelho. Então aqui o nosso joelhinho, né? A gente tem o fêmur, a tíbia, a patela aqui na frente, eu vou tirar e a gente vai desmontar a articulação. E vamos ver se a gente consegue ver. Entre os dois ossos, a gente tem duas meia-luas. Essas estruturas aqui que ficam grudadas no osso de baixo, que tem a textura de uma fibrocartilagem e onde o fêmur se apoia. E para que elas servem? Para absorver impacto. Então os meniscos são os nossos amortecedores. Por que eu gosto de brincar aí que o menisco é a alma do joelho? Porque, na verdade, se a gente tem uma lesão do menisco, se a gente perde o menisco, a gente perde o amortecimento da articulação. E uma articulação que sofre tanto impacto, né, desde quando a gente anda, quando a gente corre, qualquer tipo de atividade física que faz, se a gente perde o amortecimento, se a gente perde o amortecedor dessa articulação, certamente, com o passar do tempo, essa perda vai cobrar seu preço. E qual outro problema? Por exemplo, a gente vai falar muito de lesão ligamentar aqui. As lesões de ligamento, às vezes você tem que fazer uma cirurgia. E você consegue construir ligamentos novos. O menisco, não. O menisco você perdeu um pedaço. Até hoje a gente não tem menisco sintético. A gente engatinha hoje em dia ainda com relação a transplante de menisco. Então, o ideal é a gente não machucar o menisco. Uma vez machucado, o ideal é a gente procurar um profissional que tenha habilidade e esteja preparado para suturar seu menisco, para tentar ao máximo fazer com que aquela lesão cicatrize, né? Ou seja, aquela história de tirar menisco, de arrancar o menisco inteiro que se imaginava no passado, cada vez mais vai dando espaço para cirurgias preservadoras de menisco, tá bom? Então o menisco é o nosso amortecedor. A gente tem dois meniscos no joelho, o menisco lateral, o menisco medial, e o tratamento e o conhecimento sobre eles vem se desenvolvendo demais. O que a gente busca hoje em dia, preservar o máximo de menisco possível. Então nós vamos falar muito sobre essa estrutura tão importante que eu gosto tanto aqui no canal. Espero que tenha sido útil essa primeira passada aí sobre os meniscos. Valeu!